Então, quando eu tiver Dzão, eu vou ter o rosa escuro. Quando eu tiver o Dzinho, eu vou ter aí o alelo que gera aí para rosa claro, tá? O gene W também vai influenciar nessa característica aí da cor da flor, tá? Só que ele não gera coloração do pigmento, ele determina aonde será a localização desse pigmento, tá? Então, esse gene é um gene que determina onde vai ser a localização do pigmento. O alelo Wzão, que é o dominante, ele vai determinar que esse pigmento vai se localizar apenas nos pontos, nesses pontinhos da garganta, tá? Apenas nos pontinhos da garganta que essas células vão produzir esse pigmento, tá? Quando eu tiver o alelo Wzinho, aí o pigmento vai estar aparecendo em toda a pétala, tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a gente vai ter o alelo Wzão como sendo um alelo aí epistático, tá? Por quê? A gente vai ter no nosso cruzamento de híbridos, a gente observou que nós tivemos aí, então, 12 flores, né? Com o fenótipo branca com manchas, para 3 com o fenótipo rosa escuro, para uma com o fenótipo rosa claro, tá? Também com manchas as duas, tá? Não botei aqui, mas enfim, branca com as manchas. Da mesma forma. Isso por quê? Porque quando eu tiver o alelo Dzão dominante, mas eu tiver o alelo Wzão dominante, o que vai acontecer? O alelo Wzão vai determinar que esse pigmento, que seria rosa escuro, não vai acontecer em toda a planta, vai acontecer apenas nos pontos da garganta. Então, eu vou ter uma planta branca com manchas ali na garganta. Quando eu tiver o alelo Dzinho, e eu tiver um alelo meu epistático, que é o Wzão, eu também vou ter o mesmo fenótipo de branca com manchas, porque ela que deveria ter uma cor rosa claro por conta desse alelo Dzinho, na verdade ela não vai conseguir fazer essa pigmentação em toda a flor, vai ser somente nos pontos da garganta, então a gente vai ter ali concentrado e essas manchinhas também vão estar presentes. Mas professora, essas manchinhas não deveriam ser rosa claro, nesse caso aqui, e rosa escuro aqui? Até deveriam, mas a gente não consegue perceber a diferença entre elas, tá? É uma diferença que a gente não consegue enxergar, porque é um pigmento, né, levemente diferente, como vocês conseguem ver aqui, levemente diferente. Quando ele está concentrado naqueles pontinhos, tá? Eles acabam sendo iguais, então acaba não fazendo diferença, né? Se é rosa claro ou rosa escuro, né? No caso, no gene D, e ela vai ter o mesmo fenótipo. Então, aqui a gente vai ter 12 brancas com manchas, para 3 rosa escuro, porque a gente vai ter, quando tiver o Dzão, mas não tivermos o nosso alelo epistático, aí a gente vai ter a planta conseguindo, né, ter, né, na sua flor, ao longo de toda a flor, sendo com a coloração rosa escura. E apenas uma, Dzinho, Wzinho, a dupla recessiva, é que vai conseguir ter, então, a coloração aí rosa claro. Deu para entender? Acho que assim dá para entender um pouco melhor. Esse é um exemplo, por exemplo, de você ter um alelo epistático aí dominante, tá? Ficou bem mais claro, sim. Show. Vamos agora para a epistasia recessiva, tá? Vamos agora para a epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, a gente vai ter um alelo epistático recessivo, como eu mostrei lá para vocês, tá? Uma proporção fenotípica que vai ser aí de 9 para 3 para 4. Vamos para um exemplo aqui. A cor da pelagem dos labradores, tá? Desses cães labradores. Eles têm aí, ó, 3 fenótipos. A cor, eu acho que eu botei como preto, desculpa. Preto, marrom e a cor caramelo, né? Então, a gente tem o preto, o marrom e o caramelo, tá? E a gente vai ter 2 genes diferentes, o gene B e o gene E, tá? O gene B e o gene E, que vão determinar esse mesmo fenótipo e vão interagir entre si com uma interação de epistasia recessiva. O gene B é o gene que determina a cor do pigmento, tá? Então, o gene B tem o seu alelo Bzão, que é para a cor preta, e o alelo Bzinho, que é para a cor marrom. E eu tenho o gene E, que é o gene que determina a deposição daquele pigmento. Então, se aquele pigmento não for depositado, você não vai conseguir enxergar aquele pigmento. Tá acontecendo.
Então, quando você tem o alelo Ezão para esse gene E, você tem a deposição do pigmento acontecendo normalmente. Quando você tem o alelo Ezinho, aí você tem que a deposição ela não vai acontecer, tá? Então, nesse caso aqui, o meu alelo Ezinho é que é o epistático. Por quê? Quando ele estiver presente, tá? Quando ele estiver presente em dupla, né, em homozigose, porque ele é recessivo, né? Quando ele está presente em conjunto com o seu dominante, acontece a pigmentação, tá? Acontece a deposição do pigmento, tá? Mas quando ele está em homozigose, a deposição do pigmento não ocorre. E aí a deposição do pigmento não ocorre, e aí você tem o fenótipo caramelo. Ele não vai ser nem preto e nem marrom, ele vai ser caramelo, tá? E então, você vai ter tanto aqueles que tiverem o genótipo Bzão, qualquer coisa, Ezinho, Ezinho, sendo caramelo, e o Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, também sendo caramelo. Tá? Então, a proporção fenotípica vai ser de 9, quando tiver Bzão, ao menos um Bzão e ao menos um Ezão, para 3 do Bzinho, Bzinho, Ezão, qualquer coisa, que vai ser marrom, para 3 marrons, para 4 caramelos, tá? Então, essa vai ser a proporção fenotípica aí clássica da epistasia. Agora, só para terminar, eu vou falar de uma outra interação que acontece muito frequentemente também em humanos, enfim. Existem características, né, genes que vão interagir entre si, e aí não vão ser necessariamente só 2 genes, não, vários genes podem interagir entre si de forma quantitativa. Tá? Até agora a gente viu fenótipos qualitativos, né? Vimos o fenótipo pode ser rosa, pode ser branco, né? Pode ser alto, pode ser baixo. A planta, ela, a ervilha, né? O Mendel trabalhou com plantas altas e baixas, com posição de flor, né? A gente falou de vários fenótipos aqui possíveis, né? O tipo sanguíneo e tal. Mas existe o tipo de interação gênica que acontece aí uma interação quantitativa, tá? Um fenótipo, ele altera-se de forma gradual, tá? E aí você vai ter aí mais genes interagindo de forma quantitativa, tá? E esse tipo de interação gênica é muito observado, tá? Às vezes a gente vai estar falando de dezenas de genes, tá? Influenciando uma mesma característica, tá? E gerando fenótipos que vão variar quantitativamente. Por exemplo, a cor da pele em humanos, ela varia quantitativamente. A gente não tem somente, né, a pessoa que que tem uma cor de pele branca e preta. A gente não tem só branco e preto. A gente tem variações, né, entre a cor branca e a cor preta. Sabemos disso. E nós temos também a variação quantitativa na cor dos olhos, na estatura humana. A gente tem pessoas altas e baixas? Temos, mas temos pessoas baixas que têm 1,55 m, tipo eu, bem baixinha. Mas temos pessoas com 1,60 m, 65, 1,75 m, 1,80 m, aí já começa a ficar mais alta. E tem pessoas que chegam lá, os jogadores de basquete chegam a 2 metros e tanto. Então, é uma variação que é quantitativa. Tá? Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, aqui da cor do grão de trigo. A cor do grão de trigo tem uma interação entre 3 genes que dão essa coloração do grão de trigo, tá? E aí o grão de trigo, ele pode ser, quando ele é completamente homozigoto dominante para esses 3 genes, A, B, C, ele tem essa coloração aqui escura, meio marrom, amarronzada, né? E quando ele é triplamente recessivo para esses 3 genes, A, B, C, ele é branco, tá? E aí, quando você tem o cruzamento, né, de um com o outro, gerei a minha F1 completamente heterozigota, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E aí, eu fiz o quadro de Punnett, tá? Esse quadrinho aqui de Punnett que foi formado com essas entradas aqui. Ai, meu Deus, só um minutinho. Né, de um quadro 8 por 8, né, de 64 entradas. E aí vocês vejam que os fenótipos vão ser, a gente tem o fenótipo, né, similar ao parental aqui, mais escuro. A gente tem o fenótipo que é o mais claro possível. A gente tem aqueles que são iguais aos heterozigotos, né, que estão ali mais no meio do caminho. E a gente tem variações quantitativas da coloração, tá? Que vai acontecendo. Isso daqui para apenas 3 genes, pessoal. Mas a cor da pele em humanos já é sabido que a gente tem aí dezenas de genes associados, tá? Então temos uma variação ainda maior
uma variação quantitativa ainda maior, né? Então, imaginem isso, tá? Então, isso vai acontecer muito, né? Eu não vou falar muito para vocês, muito mais sobre a interação quantitativa, a gente não vai falar muito sobre ela não, porque ela é mais complexa mesmo da gente entender. A distribuição da herança quantitativa, a gente fala muito disso quando a gente fala mais de evolução, tá? Que a distribuição na população vai ser um pouquinho diferente. Mas para vocês saberem que ela existe também, é importante vocês entenderem. Então, quando tiver uma variação aí de fenótipo gradual, tem uma interação gênica ali quantitativa, tá? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Terminei aqui com 10 minutinhos antes, show de bola. Para vocês aí que se tiverem alguma dúvida em qualquer uma dessas partes, eu falei de epistasia, deu para entender bem agora, né? Que a gente trouxe os exemplos, né? Mas para vocês entenderem que acontece isso aqui, né? Eles alteram a proporção, né? A partir disso aqui, entender essas proporções fenotípicas de 9 para 3 para 1, né? Quando a gente tem um cruzamento de híbrido, dá ajuda a gente a entender as interações também entre esses dois genes, tá? Então, acho que é importante a gente compreender isso e vai ser importante para vocês fazerem os exercícios. O ED eu vou liberar na quinta-feira, no máximo, tá? No máximo na quinta-feira eu libero eles para vocês, que eu tô terminando de montar. E é isso. Por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Estou aí. Mas estão liberados. Quem tiver acabado por aqui, valeu, obrigada. Vamos lá. O Leonardo está perguntando se esses conceitos também se aplicam em anomalias cromossômicas. Tá? Em anomalias cromossômicas, Leonardo, a gente tem esses conceitos, por exemplo, de heterozigoto, de homozigoto, sim, né? Um zigoto para uma anomalia cromossômica, né? Por exemplo, uma anomalia do tipo estrutural cromossômica pode estar acontecendo, né, no par de homólogos ou não e tudo mais, mas vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Uma anomalia cromossômica, Leonardo, ela vai estar interferindo em muitos genes, né? Em larga escala em muitos genes, não necessariamente genes que vão estar interagindo entre si ou não, tá? Então, normalmente estão associadas, né, fenótipos a essas anomalias, sim, tá? Mas os padrões de herança não vão ser exatamente esses que a gente está observando aqui, que é para um gene, 2 genes, interação de 2 genes, no máximo 3 genes, né? Não vai ser exatamente assim. Como eu só tenho mais uma aula, né, para falar com vocês, eu vou escolher direitinho o que eu vou falar na próxima aula, tá? E alterações cromossômicas é uma das possibilidades, né? Eu devo citar sim. Não vou dar uma aula só sobre isso, porque aí não daria, porque a gente tem que falar ainda, tá? Mas vou tentar trazer sim, tá, Leonardo? As anomalias cromossômicas, você está falando da monossomia, da trissomia, né? De inversões, né? Duplicações, deleções, né? Tem as deleções que acontecem também, né, em cromossomos, mas aí são as mutações cromossômicas, né? A gente estudou as mutações de ponto, né, em pontos específicos, agora a gente está estudando genes específicos, alelos e tal, alguns ali, mas não, no caso, não falamos bem ainda das alterações cromossômicas, é uma possibilidade para a próxima aula. Vou ver se eu trago pelo menos uma parte, né, da trissomia, da monossomia, tá? O pessoal se interessa mais em saber. O mecanismo genético por trás, tá? Agora, a Daiane perguntou, as sardas em algumas pessoas se dá por um gene recessivo? Não sei dizer, Daiane. Realmente eu não sei te responder. Vou anotar, assim como a anemia falciforme, vou ver se eu procuro e trago para vocês. Eu acho interessante trazer as curiosidades de vocês. Se tiver alguma coisa interessante que seja correlacionada com a matéria, aí eu trago durante a aula, tá bem? Eu não sei dizer. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta? Mas estão liberados, pessoal.